Shalom a todos. Estudo semanal do sábado 24 de março de 2018 tem como título Tissave, ordena, e as leituras bíblicas, Levítico 6:8 até 8:36, Jeremias 7:21 até 9:36 e Hebreus 8, de 1 a 6. Levítico 6, 8 e 9 e 12 e 13. Então o Senhor convocou Moisés e orientou, dizendo: ordena a Arão e a seus filhos o seguinte: essa é a lei do ritual das ofertas que são completamente queimadas. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até o raiar do dia, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Versos 8 e 9. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Versos 12 e 13. O estudo desta semana, Tissave, ordena, é uma continuação do último estudo, o Vaikra. Nesta, o estudo ainda é sobre os sacrifícios debaixo do aspecto da Torá. O sacrifício tem como objetivo a expiação dos pecados através do derramamento de sangue, ainda que apenas prefigurasse o sangue de Jesus Cristo, mas feitos com fé, obtinham os resultados de livramento, ou seja, o perdão. Duas palavras são usadas para se referir aos erros dos homens. Hatá, pecar, que significa errar o alvo, errar o caminho, errar, para demonstrar que o homem era culpado. E Maal, ofensa, que significa cometer deslealdade, infidelidade, no sentido de saber o que se estava fazendo, errar conscientemente. Toda a leitura trata dos detalhes dos sacrifícios estabelecidos pela Torá para que a culpa do homem fosse apagada. O desejo de Deus é cobrir a culpa do homem, propiciação, para que esse tenha comunhão com ele. Também é muito importante ressaltar que a expiação da culpa era necessária, não somente para o restabelecimento da comunhão da criatura com o Criador, mas para que a alma fosse sarada. Sabemos que o pecado gera a doença na alma, no corpo e pode levar à morte eterna. O plano de Deus sempre foi o de restaurar o homem caído. Nas duas alianças entre Deus e os homens, o objetivo final sempre foi a redenção. Na primeira aliança estabelecida entre Deus e Abraão, o alvo final foi de abençoar todas as famílias da terra através do descendente de Abraão, Jesus Cristo. Deus reafirma esta aliança com Moisés e, após, lhe entrega a Torá no Monte Santo para que o povo tivesse o ensino e a instrução. Em Yeshua HaMashiach, a nova aliança veio completar total o que a primeira não foi capaz, pois o sacrifício do Cordeiro de Deus é maior que o sacrifício de animais. Desde a queda do homem no Jardim do Éden, Deus trabalha para trazê-lo de volta. O pecado entrou no mundo de uma maneira avassaladora, trazendo em seu rastro destruição, doenças e morte. São dois os objetivos principais aos olhos de Deus. Primeiro, salvar o homem perdido. Segundo, fazer o homem redimido andar em santidade de vida diante da sua presença. Em Gênesis 3, 17 e 18, diz assim: então voltou-se para o homem e ordenou: por que escutaste a voz de tua mulher e comestes da árvore que eu te proibira comer? Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento, todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Romanos 8, 19 a 21. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Essas duas passagens bíblicas demonstram claramente o que acabamos de falar. O pecado é odioso, maligno, destruidor. Ele envolve as pessoas sutilmente e leva consigo todos os subprodutos da morte e da desgraça e destruição. O chamado de Deus é fruto do seu amor para conosco. Já estávamos condenados à morte eterna. Sem Deus,
sem esperança, e ele, com seu muito amor que nos amou, nos levou de volta para o seu reino. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em Jeremias 7, de 21 a 28, diz assim o profeta: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Junte os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei do Egito seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não me ouviram e nem me deram atenção, antes seguir o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente, desde a época em que seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje. Eu lhes enviei os meus servos, os profetas, dia após dia. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes tornaram-se obstinados e foram piores do que os seus antepassados. Quando você lhes disser tudo isso, eles não escutarão. Quando você os chamar, não responderão. Portanto, diga a eles: esta é uma nação que não obedeceu ao Senhor, ao seu Deus, nem aceitou a correção. A verdade foi destruída e desapareceu dos seus lábios. Esta palavra é muito contundente. Ela esmaga os ossos de tão forte que é. O eterno Deus mostrando ao povo a sua indignação pela religião morta, holocaustos e sacrifícios, não vindo de coração obediente. Palavra de condenação inapelável, haja vista que o povo foi todo para o cativeiro na Babilônia por 70 anos. O profeta Jeremias foi levantado para chamar a nação de Israel ao arrependimento e obediência incondicional a Deus, mas não foi ouvido. E só não foi levado à morte, porque Deus lhe preservou, mas o povo todo padeceu terrivelmente. Jeremias continuamente denunciava o pecado, mas não era ouvido, e o resultado foi o grande exílio da nação de Israel na Babilônia. O que leva o crente moderno a pensar que pode viver de qualquer maneira e nada lhe acontecerá? Provavelmente a mensagem que ouviu sobre a graça de Deus lhes fez pensar que, sendo salvo, isso lhes bastaria e poderia viver sua vida a seu bel prazer. Grande engano vive os que pensam assim. Hoje, vemos uma grande parte da igreja trazendo o mundanismo para dentro de suas fileiras. Um desejo horrível de parecer-se com o mundo. Para trás da interpretação errônea da palavra de Paulo, que diz: fiz-me fraco para ganhar os fracos e forte para ganhar os fortes. 1 Coríntios 9:22. A igreja busca os meios e instrumentos do mundo para tentar ser agradável aos ouvintes, incrédulos, fazendo que os cultos muitas vezes mais pareçam uma casa de espetáculos pagãos que a casa de Deus. Só o ritual vazio, automático e carnal não leva a lugar algum. Deus está no texto que nós acabamos de ler, desprezando os sacrifícios e os holocaustos do povo, pois não eram produtos de uma vida santa e de obediência. Da mesma forma, hoje, não basta ir às reuniões da igreja, ofertar, etc. É a obediência a Deus que o fará aceitar nossos sacrifícios de louvores e nossas ofertas de fé. A presença dele se manifesta onde há corações quebrantados, famintos e desesperados por ele. Deus continua nos chamando, nos esperando e oferecendo seus braços em nosso socorro. Isaías 55, 6 e 7 diz assim o profeta: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Enquanto há vida, há esperança. O inimigo tenta de todas as maneiras fazer o homem ensurdecer para não ouvir a doce voz do Criador. O Pai aguarda com amor a volta do filho perdido. Em Hebreus 8, de 1 a 6, diz assim a palavra: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem.
Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também esse tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Ele serve no santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Hoje, vivendo a nova aliança firmada no sacrifício de Jesus Cristo, temos um sumo sacerdote eficaz. Ele intercede por nós dos céus. O seu ministério de intercessão em favor dos filhos de Deus anula o ministério de acusação que o inimigo realiza nos dias de hoje. O diabo induz o homem ao pecado e ele mesmo se encarrega de mostrar ao próprio homem a sua desgraça e diante de Deus acusa a criação máxima de Deus. A obra do maligno é roubar, matar e destruir. Ele rouba os sonhos, mata o destino profético de pessoas e destrói o projeto divino para cada vida. Seu ministério é o da acusação, mas graças a Deus temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que desenvolve o ministério da intercessão a nosso favor e em breve Satanás será destruído, conforme Romanos 16:20. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Apocalipse 12:10 diz: Então ouvi uma voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. O sacrifício de Cristo foi de uma vez para sempre, pois entregou a sua própria vida em nosso favor. Ele está à direita de Deus nos céus, intercede por nós em todo o tempo. Aleluia! A primeira aliança, o Antigo Testamento, não poderia cumprir todo o propósito de Deus. Foi dado como tutor até o tempo das promessas superiores. Hoje a nossa responsabilidade é bem maior do que a dos nossos antepassados. Estamos vivendo debaixo de maiores promessas e temos um sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas. Os nossos antepassados não tiveram tantas oportunidades como nós. Não tinham toda a palavra como temos, não tinham um sacerdote como o nosso, e naquilo que precisavam ser fiéis, falharam. Não podemos também falhar. 1 Coríntios 10, de 1 a 6, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Vamos terminar mais um estudo com o desafio de buscarmos a santidade a qualquer preço. Nesta hora, quando o mundo entra em ebulição e os sinais nos mostram que o fim dos tempos é chegado, o pecado sendo derramado como lavas de vulcão sobre a terra, a sujeira espiritual tomando conta de tudo, precisamos, como igreja, fazer frente a essa situação, e a única maneira é buscar viver uma vida de santidade diante de Deus, ganhar almas para Jesus Cristo, ser modelo para os outros, para poder incentivar os irmãos a perseverarem, sustentar e ajudar os mais fracos, buscar os caídos e batalhar pela fé. Que o maravilhoso Espírito Santo de Deus nos ajude em tempos tão difíceis. Shabbat Shalom.